Fala pessoal, hoje iremos falar sobre congruência de triângulos. Acompanha aí. Olha só, para que dois triângulos sejam congruentes, eu preciso que todas as medidas de um triângulo ABC qualquer sejam iguais a todas as medidas de um outro triângulo EDF qualquer. Essas medidas são as medidas de seus lados e as medidas de seus ângulos. Ok? Então, se eu provo que um triângulo é congruente a outro, é porque todos os lados e ângulos de um são congruentes a todos os lados e ângulos do outro. Quando eu falo que triângulos são congruentes, eu falo que tudo entre eles tem a mesma medida. Seus lados e seus ângulos têm as mesmas medidas, ok? Existem alguns casos de congruência. Para que servem esses casos? Você vai se deparar com algumas questões, alguns exercícios, que vai te dar algumas medidas iguais em dois triângulos. E quando você percebe o caso de congruência, então você afirma que os outros lados e os outros ângulos desses triângulos também são congruentes. O primeiro caso que a gente vai estudar é o caso lado-ângulo-lado. Diz assim, ó, se dois lados de um triângulo, assim como o ângulo determinado entre eles, são congruentes a dois lados de um segundo triângulo, bem como ao ângulo compreendido entre eles, então os dois triângulos são congruentes. Calma aí, bagunçou, né? Olha só, eu tenho aqui um triângulo qualquer ABC e um outro triângulo qualquer XYZ. Se nesses triângulos eu tenho o segmento AC congruente ao segmento ZX, o segmento AB congruente ao segmento XY, e o ângulo A congruente ao ângulo X, então eu posso afirmar pelo caso lado-ângulo-lado que esses dois triângulos são congruentes. Afirmando isso, eu estou falando para vocês que o segmento CB é congruente também ao segmento ZY. E que o ângulo B é congruente ao ângulo Y e o ângulo C é congruente ao ângulo Z. Se os triângulos são congruentes, então todas as medidas de um é igual a todas as medidas do outro, ok? Eu provo essa congruência, então, pelo caso lado, ângulo, lado. Lembrando, o ângulo tem que ser o ângulo compreendido entre os dois lados. No caso, eu tenho ali o lado AC congruente a ZX, o ângulo A congruente a X e o lado AB congruente a YX, lado, ângulo, lado. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo XYZ. Um segundo caso que a gente vai ver é o caso ângulo lado ângulo, bem parecido com o caso anterior. Se dois triângulos possuem ordenadamente um lado e seus dois ângulos adjacentes congruentes, então eles são congruentes entre si. Olha só, tenho de novo aqui aquele triângulo ABC, de novo aqui aquele triângulo XYZ. Se você percebe que o ângulo A é congruente ao ângulo X, o segmento AB é congruente ao segmento YX e o ângulo B é congruente ao ângulo Y, você percebe aí o caso ângulo lado ângulo. O lado aí compreendido entre os dois ângulos, tá? Se isso acontece, você tem que os dois triângulos são congruentes. As medidas do triângulo ABC são as mesmas medidas do triângulo XYZ. Perfeito? O ângulo A igual ao ângulo X, o lado AB igual ao lado YX, o ângulo B igual ao ângulo Y. Então, ângulo lado ângulo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo XYZ. Próximo caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos possuem os três lados congruentes um ao outro, então eles são congruentes entre si. De novo, aqueles dois triângulos, ABC e XYZ. Se você tem que o segmento AC é congruente ao segmento XZ, o segmento AB é congruente ao segmento YX e o segmento CB é congruente ao segmento YZ, então esses dois triângulos são congruentes. Provada essa congruência lado, 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 você sabe então que os ângulos também serão congruentes. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo X, o ângulo B é congruente ao ângulo Y e o ângulo C é congruente ao ângulo Z. Ok?
Por lado, lado, lado está provada essa congruência, onde AC é congruente a ZX, AB é congruente a YX, BC é congruente a ZY, então o triângulo ABC é congruente ao triângulo XYZ. Próximo caso de congruência de triângulos é quando eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Se dois triângulos possuem ordenadamente um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruente, então esses dois triângulos são congruentes entre si. Olha só, de novo aqueles dois triângulos, ABC, ZYX. Se eu tenho um lado congruente, no caso, AC congruente a ZX. Se eu tenho ângulo congruente, no caso, ângulo A e ângulo X, ângulo adjacente ao lado congruente. E eu tenho também o ângulo oposto ao lado congruente, no caso eu tenho que B é congruente a Y, então os dois triângulos são congruentes. Ou seja, esses lados que eu não sei a medida, eles são iguais, que é o caso do CB é congruente ao lado ZY. O ângulo C é congruente ao ângulo Z, porque os dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ok? Eu tenho aí o lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, com o lado AC igual a ZX, o ângulo A igual ao ângulo X e o ângulo B, que é o ângulo oposto ao lado, igual ao ângulo Y, que também é oposto ao lado. Portanto, eu tenho aí que o triângulo ABC é congruente ao triângulo XYZ. Os próximos casos de congruência que a gente vai ver agora são exclusivos para triângulos retângulos, tá? O primeiro deles é o caso cateto-cateto. Olha, não fica difícil você identificar que é para triângulo retângulo. Afinal, se não for retângulo, como é que você vai ficar procurando cateto nesse triângulo? Ok? Olha só, então eu tenho aqui, ó, se dois triângulos retângulos possuem catetos congruentes, então eles são congruentes entre si. O triângulo ABC, o triângulo ZYX são triângulos retângulos, onde eu tenho aqui a medida do cateto AC congruente à medida do cateto XZ, e o outro cateto AB congruente ao cateto XY. Se isso acontece em dois triângulos retângulos, então esses dois triângulos são congruentes. Todas as outras medidas desses dois triângulos serão congruentes também. Então, ó, eu tenho cateto AC congruente ao cateto ZX, cateto AB congruente ao cateto XY, então esse triângulo ABC é congruente ao triângulo XYZ. O segundo caso de congruência para triângulo retângulo é o caso HC, é o caso hipotenusa-cateto. Se dois triângulos retângulos possuem um cateto e a hipotenusa congruentes, então eles são congruentes entre si. Mais uma vez, se eu tenho aqui um triângulo ABC, cuja hipotenusa CB é congruente à hipotenusa YZ, e um outro cateto qualquer, o cateto AB, é congruente ao cateto XY, então esses dois triângulos são congruentes também. Então, ó, hipotenusa BC congruente a YZ, cateto AB congruente a XY, então esses dois triângulos são congruentes. É importante vocês perceberem o seguinte: todos os triângulos que são congruentes entre si, eles também são semelhantes. Agora, nem todos os triângulos que são semelhantes são triângulos congruentes. O triângulo congruente é aquele triângulo cujo na semelhança, na razão de semelhança, a razão de proporcionalidade é igual a 1. Porque ele vai ficar exatamente com a mesma medida. Ele não vai ser duas vezes maior e nem menor. Ele vai ser igual, ele vai ser idêntico. Vocês estão conseguindo entender? Essa palavra congruência que tanto falei nessa aula significa que tem a mesma medida. Ok? Se dois triângulos são congruentes, é que todas as medidas de um triângulo são congruentes a todas as medidas do outro triângulo. Você pode provar essas congruências em 6 casos. 4 para quaisquer triângulo, 2 para triângulo retângulo. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Cateto, cateto, hipotenusa e cateto. Valeu, obrigado, espero ter ajudado. Bons estudos para vocês. Valeu, tchau, tchau.